Buenas. Nessa sessão a gente vai conversar sobre o Acordo da Basileia, porque ele tem influência dentro dos negócios dos bancos, não só no Brasil, afinal o Banco Central participa do Acordo da Basileia. O Acordo da Basileia, vamos dizer, o acordo com dos bancos centrais, ou lá no BIS, lá na Basileia, vamos dizer, você tem o Banco Central dos bancos centrais. E como o Banco Central do Brasil participa do acordo, os bancos brasileiros, as instituições financeiras brasileiras também têm que seguir as normas, não somente do Banco Central, mas também indiretamente da Basileia, porque o Banco Central determina suas normas seguindo as grandes diretrizes da Basileia. Então a gente vai discutir a dinâmica desse acordo e os impactos no negócio dos bancos, que também tem impacto na nossa vida. E, principalmente, o que a gente tem que entender é como a gestão do banco vai ser influenciada por isso. E também a grande preocupação por trás desse acordo, que é dar segurança para justamente os poupadores, aqueles que usam, vamos dizer, os serviços dos bancos, aqueles que colocam os seus dinheiros, investem em produtos dos bancos, tá ok? Afinal, você quer ter uma segurança desse dinheiro que a gente confia para as instituições financeiras, sejam elas bancos, fintechs e outras por aí. Então, o Acordo da Basileia serve justamente para isso, para dar segurança para o sistema financeiro nacional e global. Tá ok? Então, vamos começar, mas primeiro eu quero só passar rapidinho para a gente lembrar a diferença entre o que são as demonstrações financeiras, o negócio do banco e de uma empresa tradicional. Então, vamos lá? Aqui, então, eu peguei o lado do ativo. Ativos são os bens e direitos, são os investimentos feitos tanto por bancos como empresas. No caso aqui, peguei o Pão de Açúcar, uma empresa comercial, e para aí a gente vê as diferenças. Então, se vocês olharem do lado aqui do Santander, no ativo de Santander, o que a gente vai encontrar? Aplicações, ou seja, investimento de curto prazo no mercado financeiro, de alta liquidez e baixo risco. Aqui, na verdade, vai vir o dinheiro que os acionistas, os sócios do Santander, colocam justamente para dar segurança para o sistema. Então, tem que vir para coisa de baixo risco, ele vem aqui para essas aplicações de curto prazo, normalmente títulos do governo de baixo risco e alta liquidez. Alta liquidez quer dizer, rapidamente se transforma em dinheiro. E aí a gente vai descendo, tem a carteira de crédito, que é bastante grande, é relevante, e aqui é onde você tem risco, inclusive tem aqui, ó, provisão para liquidação duvidosa, ou seja, os eventuais calotes que tem. Afinal, o negócio do banco é capta dinheiro de um lado e empresta para o outro. E esse emprestar para o outro é carteira de crédito. E aí, mais para baixo, aqui no ativo, tem o imobilizado, ativo permanente, outros intangíveis, que é uma parte pequena. Então, essa coisa, hoje os bancos não querem ter agências, eles preferem alugar agências. Até porque isso foi uma coisa direcionada pela própria Basileia. Então, o Acordo da Basileia, a ideia dele é a seguinte, é privilegiar liquidez dos bancos, tá certo? E não imobilização. Então, e isso, na verdade, fez até bem para os bancos, porque aí os bancos pegaram, se livraram das agências, mas continuaram alugando. Aí depois teve toda essa transformação digital, então os bancos digitais nem agência tem, é tudo digital mesmo, então são sistemas no computador. E aí, o que eles fizeram? Venderam as agências, pegaram o dinheiro e usaram para emprestar, fazer negócio. Então, na verdade, até nós que fomos tomar dinheiro, fazer financiamento, empréstimo nos bancos, nos demos bem porque surgiu mais capital para eles emprestarem. E aí vem o seguinte, o crédito que o banco nos oferece via financiamento, empréstimo, para nós é dívida, para eles, banco é investimento. Então, o banco, quando empresta para a gente, ele torce para que nós paguemos a ele, porque o calote para eles é mortal. E é mortal por quê? A gente vai ver do lado do passivo. O banco
está devendo para quem investiu nele, e o banco não pode se dar o luxo de dar calote, tá certo? Diferente de uma empresa comercial. Quando a gente olha agora o lado do Pão de Açúcar, que é uma empresa comercial, a gente vai encontrar caixa, contas a receber, que são as ventas a prazo, estoques, que é uma coisa que é relevante, ativos disponíveis que eles estão vendendo, então eles também estão passando por transformação, então vendendo supermercado e alugando, tá certo? Mas você já tem um imobilizado bem maior. Enquanto o imobilizado no Santander, nessa época aqui, é aproximadamente 10%, no lado do Pão de Açúcar é mais de 20%. Aliás, desculpe, o imobilizado no Santander não chega um pouquinho a 1%. O imobilizado do Santander é aproximadamente 1% total nessa data, enquanto o imobilizado do Pão de Açúcar é pouco mais de 20% do total de ativo. Então já vejam a diferença do negócio. Para o Pão de Açúcar é muito importante ter a loja, tá certo? Para o Santander já não é mais tão importante, até por causa da Basileia. Indo para o lado do passivo, o que a gente... Vou começar pelo Pão de Açúcar. O que eu encontro aqui do lado do Pão de Açúcar? Fornecedores, empréstimos e financiamentos, dívidas que ele capta, então, mais empréstimos e financiamentos aqui de um longo prazo, e o capital social aqui, que são investimentos feitos pelos sócios. E do lado do Santander, o que eu vejo? Depósito à vista, que é a nossa conta corrente, depósito poupança, interfinanceiro, depósito a prazo, que é o CDB, RDB, letras financeiras, tá certo? E outras captações que eles fazem no mercado. E aqui embaixo tem o patrimônio líquido dele, tá certo? Então, que é o dinheiro investido pelos acionistas. Se a gente olhar aqui, o Santander é muito mais alavancado, ou seja, tem muito mais passivo do que patrimônio líquido. Então, aqui, se a gente fizer a conta, o patrimônio, o passivo é quase 90% do total, um pouco mais de 90% do total aqui do Santander. Enquanto, no caso aqui do Pão de Açúcar, dá aproximadamente uns 50 e poucos por cento por aí. Então, e essa é outra característica, bancos, eles se alavancam, ou seja, captam dinheiro, só que com esse lado do passivo, tá certo? Ou seja, com terceiros, que são os depósitos que a gente faz, dinheiro que ele vai captar em outros lugares, até no BNDES e outros, como vocês conseguem ver. Essa captação do BNDES, ele capta do BNDES e repassa, não é porque o banco também vive do BNDES, então toma cuidado. Essa captação do BNDES, o grosso dela é que o BNDES, ele pega o dinheiro do BNDES e repassa. Então, o banco é um canal de distribuição do financiamento do BNDES. E não que ele usa para ele, tá certo? Também pode usar, mas normalmente capta do BNDES e repassa. Então, assim, já tem um grau de alavancagem bem diferente entre o banco e a empresa comercial. Então, enquanto a empresa comercial tem 40%, 50%, 60% de dívida, tá certo? Ou passivo em relação ao total, no caso do Banco do Santander, está aí um pouco mais de 90%, e é normal dentro dos bancos, e não tem problema. Só que é o seguinte, o banco não pode se dar o luxo de dar calote nesse passivo aqui. Isso não dá. Porque se der calote aqui, se ele não honrar o seu CDB, a conta corrente, assim por diante, lá vem a reclamação e o Banco Central pode fazer a intervenção aqui no banco. Tá certo? Então, o banco corre risco do lado dos ativos e do lado passivo tem uma obrigação muito forte que não pode se dar o luxo de honrar. O Pão de Açúcar, por ser empresa comercial, ele pode, por exemplo, dar calote no banco, que está aqui, o empréstimo e financiamento. Então, estou numa dificuldade e tal, não consigo pagar agora. Ele dá um calote ou atrasa os dias no banco, coisa que o banco não pode se dar ao luxo. Tá certo? Então, é uma visão diferente. Não estou falando que o Pão de Açúcar vai dar o calote, mas ele tem essa alternativa, coisa que os bancos não têm. E aqui mostrando a relação justamente. Do lado do passivo, aqui no Pão de Açúcar, a gente vê os empréstimos e financiamentos que vão aparecer, por exemplo, no lado dos ativos,
aqui na carteira de crédito do Santander. Então, os dois estão ligados entre si, tá? Só que o empréstimo e financiamento que para o Pão de Açúcar é uma dívida que ele vai ter que honrar, e ele pode dar calote. No Santander, é um investimento que ele faz no cliente dele, Pão de Açúcar, que ele torce para o Pão de Açúcar não der calote. Porque se ele der calote, ele não recebe esse dinheiro, mas ele ainda tem que honrar aquele passivo, aquele CDB, aquela conta corrente, aquela captação que ele fez, como o BNDES e outros por aí. Tá ok? Então, só para a gente entender essa dinâmica, vamos voltar agora, vou mostrar para vocês, aqui no site do Banco Central, as recomendações da Basileia. Então, contando aqui um pouco da história da Basileia, surgiu o primeiro acordo, nós estamos na terceira versão, o primeiro foi de 1988, que ele foca justamente no risco de crédito, tá? A gente tem, assim, 4 grandes riscos, na verdade está cheio de risco por aí, mas assim, 4 grandes riscos para a gente sempre pensar e olhar. Isso vale para bancos, mas para qualquer negócio também, hein? Então atenção a isso. O risco de crédito, tá certo? Que é a inadimplência, pode ser um simples atraso, pode ser aquele calote mesmo, o sujeito não vai pagar e tal, mas aí você vai entrar na justiça, vai tentar recuperar. O risco de mercado, que é variação de preços de mercado, por exemplo, variação de taxa de juros, taxa de câmbio, coisas que influenciam o mercado como um todo. Outro risco operacional, que é falha nos nossos processos ou sistemas, tá certo? Que hoje é muita coisa computadorizado, pode ser em máquinas e equipamentos também, aí se você é uma fábrica, por exemplo. Então, todo mundo tem esses riscos. Então, pode ter uma falha operacional, e a falha operacional quer dizer, olha, digitei errado o valor da operação, ou digitei o código errado daquela ação, ou daquela debênture que fui comprar, tá certo? Ou esqueci de pegar a assinatura do cliente no contrato de financiamento, então, a princípio, não tem um contrato ali. E o risco de liquidez. Risco de liquidez, justamente, a velocidade que se transforma aquele ativo em dinheiro. Então, ou... Por exemplo, eu não tenho liquidez, tenho até ativos, mas eu não consigo, ou seja, tenho bens direitos, mas não consigo transformá-los em dinheiro rapidamente. Então, esses 4 riscos estão presentes no negócio. O primeiro foco da Basileia, risco de crédito, porque ele é o mais relevante nos bancos no geral. No Basileia 2, que saiu em 2004, aí já teve, como ele mesmo fala aqui, o aprimoramento, e ele já começa a olhar mais em requisitos ou cobertura de outros riscos, como o de mercado e o operacional, então expandiu a cobertura de riscos, e foi criando outros requisitos aqui de capital. E a terceira versão, a de 2010, a de 2010 já foi influenciada pela crise de subprimes, em 2008, e muitos bancos quebraram naquela época por problemas de liquidez. Então, quer dizer, não é que eles não tinham ativos, eles tinham, mas eles não conseguiam transformar em dinheiro. Então, se você tivesse mais paciência, eles teriam mais tempo para transformar aqueles ativos em dinheiro e não quebrar, honrar seus compromissos e não quebrar. Então, o que eles fizeram? Em 2010, incorporaram, que eu vou destacar, tem um monte de outras coisas também, estamos resumindo bem. Incorporaram a questão da liquidez e índices de liquidez para serem controlados, e criou adicionais de capital, ou seja, é aquela coisa, você tem épocas de grande crescimento da economia, tudo dá certo, maravilhoso e tal, então a ideia é que nessa época você vai acumulando capital, para que na época, vamos dizer, das crises, vacas magras, você vai consumindo esse capital. Tá, ok? Então, essa coisa foi criar o capital cíclico e contracíclico, que são adicionais de capital, que a gente já vai discutir, para justamente essa situação. E também tem um outro efeito. A ideia é também evitar exageros dos bancos. Então, na época boa, quando você vai colocando assim, a época está muito boa, o que você faz? Você aumenta a exigência de capital, então o banco vai acumulando isso, e esse acúmulo de capital do banco torna as operações do banco também mais caras. Então, os bancos também, assim, eles vão começar a ser mais cuidadosos na hora de emprestar. Então, a ideia desse capital cíclico e contracíclico é justamente também assim, nas épocas boas, vamos acumular mais capital e também isso ajuda a dar uma freada nos exageros, para também evitar
crises, tá certo? Então, essa de maneira geral, depois eu recomendo que quem tiver interesse, entra no site aqui do Banco Central, que dá uma bela visão geral aqui do acordo, tá ok? E aqui tem as várias regulações dele, deixa eu aproveitar aqui, essa do índice, deixa eu mostrar as regulações antes de mostrar o índice. Então, tem regulação para tudo, então todos os detalhes, segmentação do mercado, das instituições, como que tem que ser formada a estrutura de capital, então todas as regras, os níveis mínimos aqui, então fatores de ponderação ao risco que a gente já vai cobrir logo mais. Então, logo mais é justamente agora. Então, toda a regulação está aí, regulação prudencial também, assim, aquela coisa, a ideia prudência. Então, evitar exageros, vamos gerenciar os riscos. Vamos discutir agora eu vou para o papel, e a gente vai ver essa dinâmica. Então, como ela opera, tá certo? Então, começo agora aqui, vamos colocar aqui um banco, a gente já tem uma ideia do que é um banco. Então, colocar aqui o nosso balanço aqui do banco, tá certo? E nesse balanço aqui do banco, vou colocar aqui, 2, 3, 4, 5, 2, pronto. Somei certo, somei, então fazer aqui o balanço, fazer dividido certinho. Esse lado aqui são os ativos do banco, aqui do passivo mais patrimônio líquido, colocar aqui o PL aqui do banco, tá certo? E aí é o seguinte, a gente vai fazer, quando um banco começa, o que acontece? Ele vai ter aqui, ó, nessa parte de cima aqui, a gente tem o ativo, e aí tem aqui embaixo o patrimônio líquido. Então, tem aqui o capital social do banco. Capital social desse banco. Vamos dizer, o banco aí começa a operar, ele vai ter reservas de lucros, tá certo? Então, vai guardar uma parte de lucro ali para o futuro, tá ok? Justamente para ir tocando o seu negócio. Uma parte do lucro ele distribui como dividendos, a outra parte ele vai reter aqui nesse negócio. Muito bom. Quando se investe aqui no banco, então o acionista do banco colocou o dinheiro aqui, então vamos colocar aqui, ó, aqui estão. Isso é dinheiro investido pelos acionistas do banco. A ideia é que ele vai ser direcionado para coisas de baixo risco. Esse patrimônio aqui, tudo que acontece desse lado passivo patrimônio líquido tem que ir para uma destinação, que é aqui do lado dos ativos. Então, esse dinheiro aqui, ele vem para cá. Então, para aplicações, tá? Que a gente viu ali rapidinho, de curto prazo e baixo risco. Tá certo? Então, e aqui, não, você pode direcionar também parte do dinheiro para outra coisa, mas uma parte aqui, ó, baixo risco e alta liquidez. Então aí, está formado o nosso colchão aí. Se tiver algum problema aí muito sério, está aqui o colchão, que é do dinheiro formado aí, investido pelos sócios, e eles podem também captar dinheiro de outras fontes aqui para emprestar. E aí a gente vai, inclusive, criar um personagem aqui, então vou criar aqui um personagem, uma pessoa, que ela vai pegar o seguinte, ela vai pegar aqui essa pessoa, vamos dizer, ela está com o dinheiro dela aqui na mão. Então, está aqui esse dinheiro. Tá certo? Essa pessoa vai pegar esse dinheiro e vai colocar no banco.
Então, aonde vai parar esse dinheiro aqui? Então, por exemplo, se for na conta corrente, vai para o depósito à vista. Então, uma parte desse dinheiro pode vir aqui para o depósito à vista. Vou colocar até mais dinheiro aqui para essa nossa pessoa aqui. Outra parte aqui pode ir no depósito a prazo, CDB, RDB, assim por diante, tá certo? Então, outra parte vem para cá, tá joia? E ele pode depois fazendo outras captações aqui. Então, captações nos mercados. E aí vários mercados, nacional, internacional, aí vai da estratégia dos bancos, tá certo? De cada banco. E aí é o seguinte, e aí já quero reforçar, isto daqui, ó, esta parte aqui é obrigação, quer dizer, o banco tem que honrar, tá certo? As outras empresas não tem que honrar também? Também tem, tá certo? Mas os bancos têm que honrar isso daqui, com certeza. Senão, lá vem punição do Banco Central, uma possível intervenção, tá certo? Alguma coisa para mexer e colocar a coisa aí em ordem, tá? A gente pode ter várias pessoas aqui também participando, tá certo? Disso daqui, investindo. Então tem um público geral, pode ter empresas aqui também, tem vários negócios aqui que tá joia? Aqui estão dando, são os clientes aí, tá? Que estão fornecendo recursos aqui para os bancos, tá certo? Nacional, internacional, aí, de novo, vale coisa. Mas entenda o seguinte, aqui é obrigação, o banco não pode pisar na bola. Então aqui não se discute. Alguém pode chegar e falar, mas aqui pode variar e tal, coisa, tem risco. Tem, mas é obrigação, então isso aqui tem que honrar. Aonde o banco vai correr risco? Está toda desse lado. Então, desse lado, inclusive, é o que a gente vai olhar com muito carinho, tá certo? Porque de todo esse lado aqui dos ativos, a gente tem que olhar os vários riscos que a gente pode correr. E aqui tem risco risco de crédito, tá certo? Risco do mercado, que a gente já discutiu, já comentou, risco operacional e liquidez. Então, esse é algum dos principais riscos aí olhados pela Basileia e o que os bancos, instituições financeiras no geral correm, fintechs também, tá certo? Então, todo mundo que está no mercado financeiro está correndo esse risco aqui invariavelmente, tá ok? Ou esses 4 riscos invariavelmente. E aí, qual que é a intralógica da Basileia? A Basileia, ela fala o seguinte, ó, banco, pode correr risco à vontade, tá certo? Aí você, como? Sim, pode correr risco à vontade. Isso quer dizer que você pode pegar aqui parte do dinheiro, você pode pegar e, por exemplo, emprestar para determinadas pessoas, empresas, tal. Então aqui você vai fazer financiamento, tá certo? Financiamento ganha esse nome porque já tem uma finalidade, essa finalidade normalmente é a garantia da operação, pode fazer empréstimo, que são operações de crédito, tá ok? Então, outras operações de crédito, tem operações de curto prazo que faz o mercado financeiro, tá ok? E no banco, uma coisa pequena nos últimos tempos, justamente é a questão
Outros ativos aqui, o imobilizado, outras aquisições intangíveis e tal. Essa é uma parte pequena. E aí é o seguinte, o banco capta aqui da gente e vai emprestar para alguém. Só que aqui ele pode receber o calote. Então veja o seguinte, o banco não recebe desse lado, mas tem que pagar desse lado. Problema, da onde sai o dinheiro? Então, se o banco não conseguir receber aqui desse lado, ele vai ter que consumir a sua reserva, e a sua reserva tem que ficar em coisas de baixo risco e alta liquidez, que é o dinheiro que os acionistas colocaram aqui. Então, a brincadeira é o seguinte, ó, banco, você quer correr risco emprestando, financiando e tal? Pode, beleza. Só que se fizer muita bobagem aqui, a gente vai consumir essa reserva, tá certo? Para honrar o povo desse lado, tá ok? Então, a brincadeira é basicamente essa. Só que aí, como que o banco... Só que aí o Basileia tem que falar o seguinte, olha, eu tenho que dimensionar, então, quanto que você vai deixar de reserva aqui. E essa reserva é o capital que os acionistas vão colocar. Então, vejam que tem uma ligação entre essas duas partes, por isso que eu fiz aqui com a mesma cor. E aí a Basileia veio com a seguinte ideia, fala o seguinte, olha, já que desse lado é obrigação e aqui é que você corre risco, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar cada um desses itens do balanço e vai multiplicar por um fator de ponderação por risco. Então, cada um deles tem um fator de ponderação por risco, tá certo? Ponderação 1, 2, 3, esse aqui é o 4. Então, cada um deles tem aqui, ó, um fator de ponderação por risco. Então, FPR, ó, fator de ponderação, que é estipulado pelo Banco Central, dentro daquelas normas lá. A gente vai dar uma passada por risco, tá certo? E esse fator de ponderação é estipulado pelo Banco Central em função do risco e também, às vezes, função até para incentivar certas operações. Então, se o Banco Central quer incentivar certas operações, ele pode baixar o fator de ponderação por risco. Então, se ele quiser que, olha, eu quero que vocês façam financiamento, ele baixa esse percentual, esse daqui, ó, é um percentual, ele baixa o número e reduz esse fator de ponderação para quem ele quer, para essa linha aqui do ativo que ele quer estimular. Ou, às vezes, ele pode até fazer o contrário. Olha, eu não quero que se faça essa operação, mas ao invés de proibir, ele vai jogar o fator de ponderação lá para as alturas. Então, ele chega e fala assim, olha, ao invés de falar assim, ó, não pode, e a ideia da Basileia é a seguinte, a Basileia não fala não pode, ela evita ao máximo proibir. Então, ela deixa você trabalhar, mas ela joga o fator de ponderação aqui lá para as alturas. Então, títulos do governo, por exemplo, tem um fator de ponderação 0. E operações de alto risco, baixa liquidez, tem fator de ponderação 200, 300, 1000%, mais de 1000%, que é justamente para desestimular. E aí, qual que é o próximo passo? Aí se faz o seguinte, você pega cada um desses valores, multiplica pelo respectivo fator de ponderação, e isso daqui vai dar alguma coisa que a gente chama de ativos ponderados pelo risco, ou em inglês, RWA, Risk Weighted Assets, tá certo? Ou ativos ponderados pelo risco, o RWA. A sigla em inglês é o que é mais comum por aí, que é justamente o quê? É pegar cada um dos fatores, ó, de I igual a 1 a N, dos fatores de ponderação pelo risco e multiplicar pelo ativo I. Tá certo? Então tá aqui, ó. Tá mais uma corzinha aqui, o FPR. Essa brincadeira.
É simples, a ideia é simples. E aí é o seguinte, olha que legal. Aumenta o risco, você faz operações mais arriscadas aqui, o que acontece, esse RWA, os ativos ponderados pelo risco, vão aumentar. Então, eu quero reduzir meu RWA. Então, o que você faz? Você pega aqui e, por exemplo, vende seu financiamento, repassa, cede esse financiamento. A gente teve até em vídeo discutindo a CCI, então faz cessão de crédito, cédula de crédito imobiliário. Então, você pega um financiamento imobiliário aqui, por exemplo, e você faz uma securitização, você cede para uma companhia securitizadora. Aí você se livra desse financiamento aqui e recebe dinheiro que você pode aplicar em títulos do governo, que tem, por exemplo, um fator de ponderação zero. Então, até colocar aqui, ó, títulos do governo, tem, ó, FPR, o fator de ponderação aqui, igual a 0%. Estou falando esses de baixo risco, tá? Curto prazo, alta liquidez, esse tipo de título aí. Vai que o governo resolve criar uma coisa muito louca aí também. E é justamente isso, porque aí você pega assim, ó, o acionista injeta dinheiro, ele vem para cá, fator de ponderação zero, aí ele consegue reduzir isso daqui ou não afeta o total, beleza. Bom, mas e daí? Cheguei nesse Risk-Weighted Assets. O que acontece? E agora vem a parte ainda mais legal. Porque a gente vai definir agora o tamanho desse patrimônio líquido aqui, tá certo? E para chegar nesse patrimônio líquido, o que eu faço? Eu pego este número que a gente chegou e multiplico por um fator aqui, um requerimento de capital, um percentual, que é um requerimento ou requisito, mínimo de capital. Tá ok? Então, por exemplo, 13%. Tá joia? Que é um percentual bastante usado aí pelos bancos centrais, principalmente aqueles mais zelosos, o Banco Central do Brasil é um caso desse. Então, pega isso aqui, multiplica por 13% e você chega nesse valor aqui, tá certo? Chegou nesse valor, então aí ele fala o seguinte, olha, deu esse valor? Deu. Beleza. O acionista tem que injetar dinheiro? Não. Se não atingiu esse valor, se o patrimônio líquido não dá igual a isso daqui. Então, se eu pegar esse Risk-Weighted Assets, os ativos ponderados pelo risco, multiplicar por percentual, não atingiu isso daqui. Se não atingiu, o que tem que fazer? Mais capital. Então, assim, aí injeta mais capital, tá certo? Ou seja, mais dinheiro dos acionistas aqui. E esse dinheiro vai aqui, ó, para essa aplicação aqui de curto prazo com um fator de ponderação. Então, a gente tem essa ligação aqui entre eles, tá? E aí a gente vai atingindo, vai pegando isso daqui e vai atingindo esse mínimo aqui, tá certo? Então, como eu coloco em títulos públicos, o fator de ponderação é zero, não mudou o meu Risk-Weighted Assets, beleza. Aumentou aqui o capital, vem aqui, multiplicou pelo 13%, por exemplo, atingiu agora o mínimo? Atingiu. Então, beleza. Tá joia? Então, essa é a ideia. Então, veja o seguinte, olha que legal. A Basileia não proíbe você, banco, correr risco, você, instituição financeira, correr risco. Você pode correr risco à vontade. A única coisa é a seguinte, correu mais risco, seus ativos ponderados pelo risco aumentam, se aumenta aqui, multiplica pelo percentual, vai ter que injetar mais capital. O acionista vai ter que colocar mais dinheiro, tá certo? O acionista gosta de colocar dinheiro ou retirar ganhos? Normalmente ele gosta de retirar ganhos. Então,
Acionista, em muito caso, vai virar para você e falar assim, olha, vamos diminuir esse risco, então vamos reestruturar esse nosso ativo, se livrando de coisas arriscadas e colocando mais dinheiro em coisas de baixo risco e maior liquidez, tá certo? Mas a brincadeira é justamente essa, ó, posso fazer o que emprestar o quanto quiser, beleza, empresta quanto quiser, calcula, multiplica pelo percentual, atingiu o patrimônio? Não. Então, injeta mais capital e esse capital vai para coisas de baixo risco, de preferência, risco zero, até atingir aquele mínimo, tá certo? Diminui o risco, então pode até reduzir aqui esse capital. Veja que interessante, a alavancagem aqui chega a ser algo secundário, nem tão importante quanto a isso, tá? Porque ele é obrigação. E se você fizer essa dinâmica aqui corretamente e injetar esse capital, maravilha, a gente vai conseguir honrar nossos compromissos, tá ok? Inclusive, a gente tem o famoso, na verdade, índice de Basileia. Então, o que é o índice de Basileia? Ele é o patrimônio de referência, o PR, tá? Patrimônio de referência são as contas contábeis que formam aqui o patrimônio líquido e tal, mas assim que o banco já tem realizado, dividido pelo risk-weighted assets do banco. Então, que é esse daqui, ó. Tá? Então, isso daqui, o que ele faz? O que é esse índice Basileia aqui? É um percentual. O Banco Central calcula esse índice Basileia, então ele pega isso daqui, ó, pega dos bancos o patrimônio de referência, então ele olha a contabilidade dos bancos aqui, pega os dados, a partir desses dados ele calcula esse patrimônio de referência, tá certo? Que sai daqui do patrimônio líquido, não é tudo, ele faz as contas, ele tira algumas coisas, inclui outras e tal, então não é exatamente vamos dizer, não é igual ao patrimônio líquido, fica perto, não é igual. Pode, às vezes, dependendo da forma que está o patrimônio líquido, pode ficar um pouco distante. Mas, assim, o patrimônio líquido, as contas delas aqui, mais outras, vão ser usadas para chegar nesse patrimônio de referência, tá certo? Então, vou colocar até uma relação aqui, ó, entre eles, tá? Então, eles estão relacionados aqui entre si. Ele pega isso daqui que tem, divide pelo risk-weighted assets atual, chega nesse índice. Tá? E esse índice ele vai comparar justamente com esse requisito de capital. Então, se estamos atingindo esse requisito, se o Basileia, a ideia é que o Basileia seja maior ou igual, de preferência maior, do que esse requerimento de capital feito pelo Banco Central. Tá ok? Então, essa, de maneira geral, é a dinâmica e é sempre a seguinte, olha, o banco quer fazer uma operação, vai fazer um empréstimo, legal, multiplica pelo fator aqui de ponderação, vê o risk-weighted assets, temos capital para isso? Temos. Multiplica aqui pelo requerimento, tá certo? Tem capital? Tem. Beleza. Então, podemos fazer, tá certo? Então, vamos em frente. Não tem capital? Então, ele olha o índice Basileia aqui, então tem que injetar capital ou reestruturar isso daqui para colocar em coisas, em fatores de ponderação menores, de tal forma que a gente reduza esse risk-weighted assets. Tá certo? Então, a brincadeira é, vai correr mais risco aqui, aumenta isso, provavelmente vai ter que aumentar esse daqui, o patrimônio. E esse patrimônio vem para aplicações. Quero reduzir o risco, reduzo o risco aqui, reduz esse, sobra isso, posso até correr mais risco. Esse requerimento de capital aqui, comentar aqui, isso aqui ele tem um valor, uma base principal, mais adicionais. Então, esses adicionais
vieram justamente com a Basileia 3, para justamente aquela coisa, cíclico contra cíclico. Então, o Banco Central vai ajustando esses daqui justamente para conforme a situação que está na economia. Então, por exemplo, agora estamos numa pandemia, então ele zera, vou mostrar para vocês, ele zera um desses adicionais justamente para o quê? Tem um requisito menor, então o banco vai precisar ter menos patrimônio líquido e vai poder, por exemplo, correr mais risco. Correndo mais risco vezes o percentual menor, menos patrimônio líquido. Tá certo? Então o acionista tem que injetar menos dinheiro. Então, essa é a dinâmica aqui. Vou só mostrar para vocês, ó, a gente tem a medida do Harrod, e não vou me prolongar com isso, mas é uma medida que é usada justamente pelos bancos para capturar essa dinâmica da injeção de capital, o capital econômico. Então, quando eu falo no Harrod que o capital econômico, é o capital que os acionistas vão ter que injetar ali dentro, tá certo? Do banco. E é justamente o que? Esse capital dos acionistas é para cobrir a chamada de perda inesperada. Sempre que eu vou fazer uma operação de crédito, sempre que eu vou fazer um empréstimo para alguém, eu sei que tem uma probabilidade de eu perder e um tamanho dessa perda que eu já cobro na minha taxa. Então, já cobro na taxa dessa operação. Mas eu posso ter uma perda acima disso, que é a perda inesperada. Então, esse capital aqui, que é injetado, é justamente para cobrir a tal da perda inesperada, tá certo? Ou seja, acima daquilo que eu tinha dimensionado, tá joia? Então, isso que é muito importante. Então, esse capital também, ó, ele cobre as perdas inesperadas, ou seja, aquelas que a gente não cobrou na taxa ali do cliente, mas que pode ocorrer. E é justamente, inclusive, o termo que eu usei. Olha, o dinheiro que os acionistas colocaram aqui, tá certo? É para dar um colchão para certas perdas que a gente pode ter ali no negócio, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o site do Banco Central. E aqui mostrar, ó, aqui tem um relatório de estabilidade, está em inglês, que justamente isso é reportado para a Basileia, tá? Então, falando justamente aqui ó, do capital regulatório, que é o patrimônio de referência, o PR, que o banco tem que ter, e aqui o Risk Weighted Assets, são os ativos ponderados pelo risco, e aí o índice da Basileia, tá joia? Que ele pega o patrimônio de referência, divide pelo RWA, tá? Então ele está colocando, ó, o mínimo aqui que ele está usando é 8%, mas tem os buffers, ou capitais adicionais, que são o contracíclico, de conservação tal, que vão aumentar esse percentual. E aqui só mostrar, ó, aqui no geral do Brasil, então esse dado atualizado até fevereiro aqui, o nosso índice da Basileia do sistema como um todo está em 16,37%. Então, estamos tranquilos. Temos que os bancos estão bem sólidos, estão com um belo colchão aí para qualquer crise. Tá ok? E vou varrer rapidinho as normas. Então, só para mostrar, ó, se eu entrar nas normas, nessa 3678, descendo aqui, vou para a página 4. Na página 4 está aqui a definição do índice de Basileia. Então, justamente, ó, tem uma circular aqui, tem normas explicando isso daqui, como calcula direitinho. Então, não cai nada assim lá do céu. Aqui na resolução 4193, ele fala justamente dos requerimentos mínimos do patrimônio de referência. Inclusive, tem níveis para isso. Então, tem uma sofisticação bem legal é um tema bastante interessante que eu recomendo para tudo. Então, para todo mundo que gosta ou quer conhecer mais sobre a dinâmica dos bancos. Então, aqui falando ó, justamente dos requerimentos, para o cálculo dos requerimentos e do total dos ativos ponderados pelo risco, o RWA. Então, ele comenta de cada parcela, aqui tem ó, parcela de risco
de crédito de forma padronizada. Você pode usar sistema padronizado, um sistema desenvolvido internamente, que tem que ser aprovado pelo Banco Central. Então, aqui, ó, exposição relativa ao risco de mercado. Então, ó, aqui, ó, exposição ao risco de mercado, exposição ao risco de crédito. Então, para cada risco, ó, aqui, ó, para o risco operacional, tá ok? E aí também vai quebrando para tipo de risco. Então, risco de taxa de juros de moeda estrangeira, risco taxa de juros por índice de preço. Então, tem todos esses detalhes. Para quem quer conhecer, é bastante interessante, para câmbio. E aqui ele falando justamente do requerimento do patrimônio de referência. Então, até 2015 era 11%, em 2016 foi 9,875%, e a partir de janeiro de 2019 passou a ser 8%. Aí alguém pode falar assim, não, mas Ricardo, por que você colocou 13%? Ah, é porque tem os adicionais. Então, também aqui ele vai falando depois, fala, ó, adicional de capital principal, e ele separa em 3 tipos de adicional: conservação, contracíclico, sistêmico, e aqui ele abre cada um desses percentuais. Então, você pega esses percentuais aqui, tem os 8% e vai somando esses percentuais que cada um deles pode chegar, tá certo? Então, se você pegar aqui só 2 deles, aqui, o conservação, 2,5, mais o contracíclico, mais 2,5, já dá 5, somando com os 8, já deu 14, já deu 13%. Por isso os 13%, 8 mais 5, 13. E aí tem o sistêmico mais 2%, então tem esses percentuais que são definidos aí nessa instrução, aliás, na resolução 4193. Então, isso aqui é só um resumo, mostrando como que foi toda essa evolução do capital, tá ok? Então, aqui, o patrimônio de referência, o requisito mínimo era de 11% até 1º de janeiro de 2013, depois foi, aliás, isso foi até 2015, final de 2015, e depois passou a 8%, e aí tem os percentuais aqui que vai adicionando. E finalmente aqui, somando tudo aqui, parte fixa mais contracíclica, já chega aqui atualmente aos 13%, que foi o que eu mostrei ali no exemplo, tá? Aqui outra resolução, a 3644, aliás, essa aqui é circular, resolução tem de tudo aí, gosto do freguês. E aqui é para mostrar o fator de ponderação ao risco, então entrando em mais detalhes, só para mostrar a carinha dele, então já vou pular aqui para a página 12. Então, fala aqui, 2 fatores de ponderação ao risco. E aqui dá ponderação zero. Então, ponderação zero, aplico para valores de espécie, ou seja, dinheiro, tá certo? E aí vai explicando aqui, operações com o Tesouro Nacional, e aí vai, então, coisas de baixo risco, e descendo aqui ele vai abrindo para cada fator de ponderação. Tá ok? Então, aí tem todas as fórmulas, tá certo? Então, descendo um pouquinho mais aqui, eu vou aqui descer bem aqui, o fator ponderação 20, para quem quer o fator ponderação 20? Então fala, para as seguintes exposições: depósito bancário à vista em moeda nacional, e aí vai detalhando cada um deles. Vou pular aqui para a página 26. Fator de ponderação 150%. Um 150% quer dizer o seguinte, olha, eu já não estou gostando muito disso. Você pode usar, mas eu vou jogar um fator de ponderação alto. Quer dizer que você vai ter que alocar mais capital. Por que alocar mais capital? Pega o RWA, multiplica pelo percentual de requisito, lá, os 13%. Então, se você correu mais risco, eu emprestei R$100, tá certo? Multiplicou por 150%. Então, na verdade, isso já vai pegar os R$100, ou melhor, 100 milhões, ou 100 mil, esse 100 já passou a ser 150, na verdade. E aplica 13%, vou ter que ligar para os meus acionistas e pedir para colocar mais dinheiro. Coisa que eles podem falar assim, não, você está louco, não quero saber disso. Aí, fator de ponderação 300%, aqui, fator, esse que eu queria mostrar, fator de ponderação 1.250%.
E veja até aqui na norma que fala assim, ó, tem alguns que foram revogados. Por quê? Porque justamente o que eu comentei com vocês, o Banco Central às vezes ele mudou de ideia. Ah, isso daqui tudo bem, vamos baixar isso daqui, tá certo? Então, esse deixou de ser 1.250% e pode ter ido para outro percentual, ou aquela operação pode ter simplesmente acabado. Mas veja que pode, ó, ao invés de dizer não, qual que é o truque? Coloca um fator de ponderação muito alto, que aí vai gerar um ativos ponderados com risco muito alto. Quando você multiplica pelo 13%, o acionista vai ter que pôr dinheiro e o acionista não quer ficar pondo dinheiro, ele quer ganho, como todo acionista, todo investidor. Assim como a gente, quando coloca o dinheiro no banco, a gente quer ganhar juros, não ter que ficar pagando coisa. Tá ok? E esse aqui é o relatório de estabilidade do Banco Central, que ele solta isso mensalmente. Também podem baixar. Também. Ele é técnico, mas tem coisas interessantes para ver. E aqui só vou mostrar umas estatísticas gerais, então mostrando justamente o comentário dele, porque aí pega de abril de 2021, ele está comparando contra 2020, então pega quando a epidemia estava, vamos dizer, a pandemia, na verdade, estava muito séria, não que não esteja agora, ainda está bastante séria, pelo menos na data de gravação aqui do vídeo, mas pelo menos a gente já vê sinais de recuperação aos poucos da economia, e mostrando aqui, ó, fazer aqui, ó, desenho aqui. Então, ó, o índice da Basileia aqui, você vê que a coordenação motora não está uma maravilha. Estava em 16,3, e aí, assim, teve retenção de lucros, então uma das medidas do Banco Central foi reduzir a distribuição dos lucros para os acionistas dos bancos. Para quê? Para eles acumularem mais reservas de lucro, tá certo? E essa reserva de lucro vai lá para o baixo risco. Aqui a remuneração de capital, que vai reduzindo esse índice, aí outros ganhos que vai. Finalmente, aí a gente chega no índice da Basileia aqui, em dezembro de 2020, 16,9, ou seja, subiu de junho para dezembro de 2020. Então, justamente mostrando que, ó valeu, conseguimos melhorar aqui o índice Basileia, deixando vamos dizer, nosso sistema financeiro mais sólido, mais seguro para todo mundo. E justamente o quê? Tentando diminuindo a distribuição de resultados, tá? E aqui a composição do Risk-Weighted Assets, só para vocês verem aqui do sistema, aqui no total. Isso aqui está em bilhões, tá? E mostrando justamente, olha, a parcela de crédito é disparada a maior de todas. Por isso, grande foco, e por isso Basileia começou em 88 com crédito. Então, veja aqui, ó, do total de ativos ponderado pelo risco, em dezembro de 2020, a gente está falando de 5 trilhões de reais, tá? Porque está tudo em 1.000 bilhões, então 5.000 bilhões, então são 5 trilhões, só de ativos ponderados ao risco de crédito, tá certo? Financiamentos, imobiliários, assim por diante, outras operações, a gente está falando de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Enquanto que a parcela de risco de mercado é baixinha, 238, até porque o risco de mercado já tem um hedge muitas vezes natural, uma proteção natural, porque é aquela coisa, alguém aplica em taxa DI, tá certo, num CDB, e aí você empresta a taxa DI, então já tem mais ou menos uma compensação aí de um lado para o outro, você capta em dólar, você emprestou em dólar, fez uma operação cambial ali do outro lado, então os bancos sabem, além de usar os derivativos para fazer, tem muito derivativo para risco de mercado, então isso é um risco que você consegue mitigar, gerenciar de uma maneira, vamos dizer, mais fácil, mais flexível, não digo que é moleza, muito pelo contrário, e o risco operacional, que é uma parcela bastante considerável, porque você pode ter muitos problemas assim legais, tá certo? Então, tem problemas de sistemas, tem falhas, e muita coisa, problema de risco operacional, muitas vezes a gente não consegue nem dimensionar corretamente, porque é aquela coisa, a gente não tem dado, acontecem problemas na empresa ou no banco,
que não são públicos, ou quem cometeu o erro liga para o amigo e fala, ó, quebra a minha, não fala que errou aí, tá ok? Mas só para ter uma ideia aqui dos riscos relevantes, o primeiro disparado é o de crédito, aí vem mercado e operacional, vou colocar quase os dois na mesma ali. O operacional é sempre uma grande dúvida, por isso que se dá um colchão um pouco maior ali para ele. E liquidez já é testada através de outras formas, como teste de estresse, tem índices de liquidez e assim por diante. Tá ok? Então, só para mostrar agora, já fechando aqui, o Banco Central tem ali o Comitê de Estabilidade, que vai determinar justamente, aqui, ó, mostrar para vocês, o adicional contracíclico. Então, eles definiram em 0% esse capital adicional. Isso eles já fizeram lá no comecinho ali da pandemia para dar mais aquela coisa. Isso diminui o percentual de requisito mínimo que o banco tem que ter de patrimônio. Então, assim, ele pode se dar o luxo de correr um pouco mais de risco. E por que o banco faz isso? Para poder dar mais crédito para as pessoas. Agora, na pandemia, a gente precisa conceder crédito para as empresas, tá certo? Para as pessoas poderem sobreviver, já que a atividade econômica está devagar. Tá ok? Então, você dando reduzindo o percentual aqui para zero nesse capital adicional, os bancos podem ter menos patrimônio líquido ou pega uma parte daquele dinheiro de segurança e direciona para emprestar para outras pessoas, empresas e assim por diante. Então, essa é uma dinâmica legal para entender. Tá ok? E, finalmente, só para fechar, ó, eu peguei aqui de um banco, só para mostrar, vocês verem, ó, patrimônio, a gente fala de patrimônio de referência, ele existe. Então, aqui, ó, contabilmente, ó, tem cada uma das contas, tá certo? Detalhadas, o saldo delas, fazendo como que ele chega nesse cálculo, tá ok? Faz as deduções, inclusões, aí chega no valor do patrimônio de referência. Seguindo todas as circulares, resoluções, ele quebra em cada uma das parcelas que a gente viu rapidinho ali. E aí chega no cálculo do índice de Basileia, pega o patrimônio, divide pelos ativos ponderados pelo risco e veja aqui que no caso está folgado. Isso aqui, se não me engano, é da Western Asset, está em 40%, aqui, aliás, 37%, aproximadamente 40% aí em final de 2020, tá ok? E aí o relatório, isso todas as instituições têm que divulgar isso aí, mostrando aí as exposições ao risco, assim por diante, tá? Então, para quem tiver curiosidade, é legal para conhecer, inclusive, toda a metodologia, para você ter mais segurança, inclusive, do banco. Tem muita coisa técnica aqui, e às vezes falta detalhe para entender certas coisas técnicas. Mas, pelo menos, vocês estão vendo aqui, ó. Existe, sai da contabilidade, como eu tinha discutido com vocês. Tá joia? Muito bom, pessoal. Espero ter entendido a dinâmica do acordo da Basileia. É uma dinâmica, pelo menos na minha opinião, muito inteligente, porque ao invés de falar proibir, dizer não e tal, fala o seguinte, olha, legal, quer fazer uma operação? Sem problema, pode correr risco, mas para correr risco tem que injetar mais capital. E esse capital vai para coisas sem risco. Então, se você perder dinheiro ali, a gente vai comer essa reserva que está em ativos aí de baixo risco e pagar para aqueles que investiram. Então, aqueles terceiros, o correntista, o poupador, tá certo? O credor do banco, a gente vai pegar o capital dos acionistas e direcionar para eles. E o acionista não quer perder seu capital, por isso a ideia é que, com toda essa dinâmica, o acionista do banco também seja mais zeloso. Tá legal? Então veja que é o seguinte, ó, o primeiro capital a comer, a gente vai comer o capital do acionista. Então, se fizer bobagem lá do lado dos ativos, os acionistas vão pagar o preço por isso. Tá? Então, sempre essa coisa, consome o capital dos acionistas antes de deixar de honrar o nosso passivo do banco. Tá legal? Espero que tenha ficado claro, dá uma olhada geral, quem tiver curiosidade se informe, porque é muito interessante. Até mais!